Na verdade, se nós pegarmos para analisar qual o grande motivo da contabilidade consultiva não dar certo, não é que ela é 100%, que ela não tem fundamento, que ela não tem como se operacionalizar no Brasil. Na verdade, nós temos que pensar nos pequenos, porque hoje nós estamos pensando em contabilidade consultiva para os grandes empresários, para as grandes empresas que têm aquela preocupação de estar com a sua documentação em dia, de tirar nota fiscal de tudo que compra, de ter seus funcionários registrados na folha, de ter todas as verbas pagas. Para esse, não é problema a contabilidade consultiva. Na verdade, a contabilidade consultiva ela vai ser um grande problema para o pequeno. O seu Zezinho, que tem um bar ali na esquina, vocês acham que ele está preocupado em solicitar a nota fiscal de tudo que ele compra? Vocês acham que ele compra só da Coca-Cola? Só da Brahma? Não, ele acaba comprando de uma distribuidora. Aquela distribuidora nem sempre ela vai dar uma nota fiscal. Ele vai comprar daquele que vai atender a quantidade dele. E daí eu lhe pergunto, como que nós vamos fazer uma contabilidade consultiva para este cliente que não tem informação contábil? É muito fácil falar que eu tenho um robô que capta as notas fiscais, que capta todas as informações, as movimentações bancárias desse cliente. Mas e se ele não tem conta? Se ele tem um cartão que ele passa na maquininha lá no Pix dele, no CPF? Como que você vai conciliar as duas coisas? Contabilidade consultiva da pessoa física versus da pessoa jurídica? Será que o meu cliente, aquele pequeno, ele quer ter uma contabilidade consultiva? Qual vai ser o diferencial que ele vai ter me contratando para fazer a contabilidade? Para nós, contadores, eu vejo assim que a maior dificuldade é você ter o teu cliente confiando naquilo que você faz, ter o cliente do teu lado, ele ser parceiro teu. Por quê? Muitas vezes o cliente ou o funcionário dele te vê como um inimigo. E não, o contador ele tem que estar ali do lado, ele tem que ser parceiro, ele tem que ser o médico da empresa dele. O contador, na verdade, é esse papel que ele tem que fazer. Ele não tem que estar pensando ele não me pagou o honorário, eu não vou fazer o trabalho para ele. Na verdade, ele tem que sair uma parceria. Da mesma forma que ele trabalha essa parceria, aquele cliente vai ver ele como um parceiro e vai levar em consideração que ele tem que pagar o honorário em dia, que ele tem que fazer merecer aquele honorário que ele está cobrando, até para ver se chegar e te falar, olha, eu estou te pagando pouco, vamos melhorar esse valor? Hoje em dia esse que é o grande problema. É a subvalorização da classe contábil. Aquela figura ainda do guarda-livros, ainda está se mudando aos poucos, mas ainda tem muitos empresários, muitas empresas que eles não estão pensando nisso, eles não estão vendo o contador como necessário. Eles veem o contador como um apurador de DARF. Não vê mais como um guarda-livros, agora é o apurador de DARF, aquela pessoa que me manda o imposto. Na verdade, eu vejo isso me preocupa muito, esse futuro do contador. Por quê? Porque se ele não acompanhar as novas tendências, ele vai estar fadado ao insucesso. Mas ele também não tem que ficar só pensando em tecnologia, que é o que está acontecendo com muitos. A pesada sai do mercado hoje já pensando na tecnologia de fazer uma importação de um arquivo XML para ele poder processar no software contábil dele 10.0 que ele tem. Mas não está vendo a pessoalidade, ele não está vendo aquilo, está se tornando uma máquina. Então, assim, isso me preocupa, aquela conversa, aquela orientação para o cliente dele, que acaba se ficando de lado. E por que fica de lado? Porque às vezes o profissional não está sabendo se colocar, não está sabendo se portar na frente do cliente dele. Não é só um cliente, não é só um contador. Vários contadores trabalham assim, às vezes não há essa preocupação. Tem aquele, claro, que está ali toda semana, vai lá, passa nem que seja para tomar um cafezinho com o cliente dele. E claro, aquele cliente é fiel a ele, independente daquilo que ele vai levar de bom ou de ruim, mas ele é fiel. E essa pessoalidade do contador, isso ainda pode manter ele no mercado por um bom tempo. Tá? Por mais que tenham as tecnologias novas, toda essa situação de blockchain, criptomoedas, todas essas novidades que estão surgindo, mas ainda tem aquele cliente que quer atenção, ainda tem o pequeno cliente que ele não tem a organização necessária para poder trabalhar e entregar aquela documentação que ele vai fazer uma contabilidade gerencial. Como eu falei antes, muitas vezes ele nem quer que nós façamos uma contabilidade gerencial, ele só quer atenção, ele só quer estar ali, alguém ter um ombro para poder conversar e tirar uma dúvida.
É isso que eu vejo como ainda fundamental do contador. A impessoalidade, a máquina muito bem agiliza, ganha tempo, aumenta a produtividade, mas em alguns casos não é só a produtividade que vale. Também tem a questão do eu estar presente. Eu vejo como estressante às vezes aquele cliente que ele não quer se ajudar. Ele só quer te levar a informação, mas ele não quer te dar aquela informação para você poder processar. Ele não quer te subsidiar de dados. Ele simplesmente chega para você depois que ele já fez. Daí você tem que pegar e se desdobrar em vários ali para tentar resolver uma situação que está praticamente impossível de resolver. Eu acho que isso é uma das situações que mais estressa nós contadores hoje. Além disso, também tem toda essa parafernália de obrigações fiscais que toma um tempo tremendo, mas isso você ainda consegue resolver, porque os nossos softwares acabam dando conta de fazer, de entregar, de processar isso tudo em dia. Mas o que mais decepciona, eu acho que é isso. Essa falta de comunicação, essa falta de preocupação com aquele contador. Tem casos que você liga, você pede, você implora pelo teu cliente para ele poder te mandar uma nota fiscal, para você poder mandar um imposto sequer para ele, mas você não tem esse resultado. Você fica ali no vácuo muitas vezes, tendo que entregar uma declaração sem movimento para poder cumprir aquela obrigação. Isso é legal? Às vezes te decepciona. Você passa lá quanto tempo estudando, lendo, capacitando a equipe para naquele momento X não entregar nada. Isso é decepcionante. Somado a toda essa nossa conversa ainda, nós ainda temos que pensar na responsabilidade do contador. De acordo com o novo Código Civil, que já não é tão novo assim, o contador é responsável pelos atos praticados pelo seu cliente, corresponsável pelos atos praticados pelo seu cliente. Mas como assim? Se eu fizer uma declaração de faturamento falsa, fake, como gosto de falar hoje, e mandar para o banco e o banco aprovar um crédito, de quem que é a responsabilidade? É claro, o contador assinou, o contador bateu no peito e falou, eu assino embaixo. Ele tem fé pública. Então, essas são algumas pequenas coisas que vai se somando e muitos contadores não estão preocupados com isso hoje. Isso não vai acontecer, nunca vai chegar em mim, mas chega. Está chegando. Hoje em dia o contador está sendo corresponsável também junto com o cliente. E hoje, se um estudante chegar e perguntar o que um contador tem que ter para ser um bom profissional, eu vou responder para ele tem que ser uma pessoa carismática, porque ele tem que conquistar o cliente dele. Ele tem que ser uma pessoa que gosta de ler, porque ele tem que ler muito. A legislação muda a cada dia, então ele tem que estar atualizado. Se ele não estiver atualizado, ele fica para trás. E ele tem que ser uma pessoa que ele goste de trabalhar, porque a nossa profissão exige às vezes exige muito mais do que aquelas 8 horas diárias de atenção e de estar ali pensando. E uma das maiores qualidades que ele tem que ter é a integridade e a ética. Por que a integridade e a ética? Nós estamos vendo aí o que o Brasil é de corrupção, de N situações que nós vemos no nosso dia a dia aí na televisão, para quem quiser ver. Então o contador também tem que ser ético. Ele tem que estar ali e ser uma pessoa honesta. O que me move o pensar que eu posso ajudar alguém. Sempre que eu posso ajudar uma empresa, sempre que eu posso estar dando uma solução para um cliente, que eu posso estar trazendo uma redução de imposto, que eu posso estar vendo uma melhoria na empresa dele. Isso que me move, é isso que me dá aquele ânimo de acordar de manhã e vir para o trabalho. A mentalidade do cliente, volto mais uma vez, ela não mudou. O cliente do passado e o cliente de hoje é o mesmo, mas os contadores estão mudando. E nós temos que olhar para frente.